Oi pessoal, tudo bem pessoal? Bom, no último vídeo a gente estava falando, né, sobre o emprego das letras, e aí nós estávamos falando sobre o CH, emprego do CH ou X. E eu tinha falado para vocês sobre alguns jogos, né, que a gente pode fazer para usar, saber se é X ou se é CH que a gente usa na palavra, e eu falei para vocês sobre o Caça ao Tesouro, né? Eu expliquei para vocês como fazia esse jogo, que é um jogo bem interessante, bem legal para trabalhar essa parte da ortografia, da forma certa, né, de escrever a palavra. E aí eu trouxe o nome, né, de alguns jogos aqui que a gente pode utilizar para aprender mais sobre o emprego do X e do CH, e aí eu vou comentar eles aqui com vocês, tá? Tem um jogo, o Estouro do Balão, eu acho que eu até já comentei mais ou menos assim por alto no vídeo anterior. O Estouro do Balão é interessante assim a gente colocar palavras dentro de balões. Por exemplo, a gente pega, dependendo da quantidade de pessoas na turma, ou se tiver atendendo uma criança ou duas, não sei, independente, a gente coloca uma palavra dentro do balão, e só que a gente coloca tipo para completar. A gente escreve a palavra, mas não coloca se ela é com X ou com CH. Isso o aluno, né, o estudante é que vai ter que adivinhar se a palavra é com X ou com CH. Por exemplo, a gente escreve chuva, né? A gente pode escrever a palavrinha assim, ó. Coloca uva, deixa o espacinho aqui para colocar ou X ou CH, e aí o aluno tem que adivinhar se essa palavra é com X ou com CH. A gente poderia fazer também, já escrever a palavra ali, ou a gente escreveria a palavra de forma correta, ou com X, ou com CH, né? No caso, chuva, a gente escreveria com X, e aí pediria para a criança dizer se aquela palavra está escrita de forma correta ou não. Mas eu acho um pouco confuso, porque pode atrapalhar, né? Principalmente crianças que estão em fase de aprendizado, elas podem se atrapalhar, daqui a pouco confundir, mas eu vi, porque como a gente vê muito, assim, aprende muito pelo visual, aí a criança mesmo que está recém aprendendo, né, a primeira vez que ela viu aquela palavra ali, aí a palavra já está escrita errada, com X, aquilo vai gravar na mente dela e ela vai achar que a palavra é escrita com X, então não acho muito interessante fazer esse tipo de atividade, assim, principalmente para crianças pequenas que recém estão aprendendo, em fase de alfabetização, tá bom, pessoal? Mas a gente pode fazer assim, como se fosse para completar. Aí a criança escolheria uma cor de balão, a gente pode botar cores diferentes até para trabalhar cores com crianças, né? E colocar as palavrinhas ali, a criança, eu quero o balão rosa, aí vai lá, estoura o balão rosa e tira a palavra lá de dentro, e aí vai falar se aquela palavra é com X ou com CH. Funciona também para a gente fazer com adolescentes, com adultos, porque afinal de contas, com a reforma ortográfica, ou mesmo sem a reforma ortográfica, a gente sabe que o português é muito complicado, é muito difícil, a gente se atrapalha bastante na hora de escrever, principalmente essas palavras assim, que a gente tem dúvida se é com C, se é com CH, se é com S, se é com C cedilha, se é com dois S, né? Então, é muito legal essa atividade lúdica aqui pra gente fazer e pra poder gravar mais, né, a palavra. Verdadeiro ou falso, né, é um jogo bem interessante também que a gente pode fazer, porque a gente coloca ali as perguntas e escreve ali alguma palavra que tenha a letra X ou palavra com CH, e aí pergunta se aquela palavra tá escrita de forma correta. A gente coloca ali se é verdadeiro ou se é falso, a pessoa, né, o estudante precisa responder. A gente pode fazer também o jogo da forca. Gente, o jogo da forca, ele é muito legal e ele é muito usado até hoje, né? Mesmo com jogos de internet, que a gente vê muito por aí, as crianças que já têm idade mais avançada, que já passaram da fase da alfabetização, que já sabem escrever, ler direitinho, elas gostam de jogo da forca. A gente que é adulto, a gente gosta também, a gente brinca às vezes quando a gente tá em roda de amigos,
em casa ou até na escola, na faculdade, às vezes a gente faz jogo da forca e é um jogo muito legal e a gente aprende muito também com esse jogo, porque a gente está sempre visualizando as palavras e fazendo toda hora, então ele é muito legal. A cruzadinha também é legal. Quem não gosta de cruzadinha, né, gente? Eu, particularmente, eu amo cruzadinha. Adoro comprar aqueles livrinhos e fazer cruzadinhas. Então, pra gente achar ali palavras com X, com CH, né, a gente pode... É uma opção também de um jogo lúdico bem legal, interessante. Soletrando. Não sei se vocês lembram, né, tem até aquele programa do Caldeirão do Hulk que ele faz o soletrando. Não sei se ainda tem ou se não tem mais, mas tinha, né? Eu assisti esse programa, eu acho muito legal. Até eu, às vezes, eu brincava, né? De tentar soletrar a palavra também para ver se eu ia acertar. Porque naquele jogo da TV mesmo, geralmente, né, o apresentador, eles colocavam uma palavra bem difícil, assim, que causasse dúvida na pessoa, se aquela palavra era escrita com X, se ela era escrita com S, CH, botava assim para confundir mesmo, né? Então, a gente aprende muito com o Soletrando. Então, também é um jogo bem legal, bem interessante. Outra coisa que a gente pode fazer também é questionário, né? Tem esses questionários de programa de televisão que a gente vê também para responder, também é bem legal. Jogo do bingo também é bem interessante, criança ou adulto, qualquer que seja a pessoa que estiver ali para aprender, né, fazer o jogo do bingo é legal também para poder marcar. A gente pode até fazer valendo pontos em equipes para tornar o jogo mais interessante. E o jogo do bingo também é super legal. Eu amo bingo, acho muito legal. Qual é a forma correta de escrever também? A gente colocar ali uma palavra e escrever ela com X e também com CH e perguntar qual é a forma correta de escrever. A pessoa tem que marcar com X ali qual é a forma correta também. Esse é muito legal. Então, pessoal, esses foram alguns jogos que eu encontrei na internet que são bem lúdicos e são fáceis de fazer, né? A gente não precisa gastar nada assim para fazer, são bem legais e eu acho que dá para aprender bastante coisa com isso, principalmente nessas palavrinhas assim, né, que se emprega, esses X, CH, S, C, é bem interessante. Aí eu vou falar para vocês, como a gente estava falando no vídeo anterior, né, a gente está falando do uso do X e do CH, e eu vou dar continuidade no emprego das letras. Vou falar para vocês agora sobre o emprego dessas palavras com SC, com SC cedilha, com XC ou XS. Aí a gente devemos escrever com SC. Aí eu vou falar algumas palavras aqui para vocês, eu até grifei elas ali depois com marcador, vou mostrar para vocês aqui na tela, para vocês poderem ver. Caso não tenham entendido direito alguma palavra, vocês podem visualizar e conseguir ver melhor, tá? Aí tem aqui abscesso, palavras com SC, tá? Abscesso, acrescentar, adolescente, aquecer, ascensão, consciência, crescer, discente, enrubescer, fascículo, fascínio, fluorescente, imprescindível, miscigenação, obsceno, prescindir, remanescer, rescindir, ressuscitar, suscetível, víscera. Essas são as palavrinhas com SC. Aí depois escrevemos com SC cedilha. Massa, cresça, desça, renasça. E devemos escrever com XC, exceção, exceder, excelência, excelso, excentricidade, excêntrico, excepcional, excesso, exceto, excitação, excitante. E agora é com XS. Exsicar, exsolver, exsudar, que vem de transpirar,
e surgir. Então eu grifei aqui, tá? Com marcador. Vocês vão poder visualizar melhor as palavras, caso ficaram com alguma dúvida na forma de escrita, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Bom, pessoal, agora antes da gente passar pro próximo conteúdo, eu vou pegar aqui na minha caixinha. Eu não tinha falado pra vocês sobre ela, né? Mas eu vou, durante os vídeos, eu vou trazer de vez em quando essa caixa aqui. E aqui dentro dessa caixa eu tenho algumas palavras, né? Que a gente tem dúvida às vezes na hora de escrever um texto ou uma frase. A gente fica na dúvida se deve usar essa ou aquela palavra, porque às vezes confunde, né? Eu vou pegar uma aqui, que aí, por exemplo, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês entenderem mais ou menos sobre o que a gente vai falar. Às vezes a gente vai escrever um texto, uma frase, alguma coisa, e a gente fica com muita dúvida sobre quando usar o ver ou ver, porque são palavras parecidas, mas na hora de escrever tem um significado diferente. Se a gente usar de forma errada essa palavra, pode dar um outro sentido na frase, do que não é aquilo que a gente realmente queria falar. Então, vou falar aqui para vocês sobre ver ou ver, quando que a gente deve usar uma ou outra. Essas palavras, gente, às vezes a gente fica com muita dúvida, né? Quantas vezes, principalmente em redes sociais, a gente vê muito erro, porque as pessoas às vezes que não têm estudo, que não estão bem informadas, ou até pessoas que já estudaram isso, mas não lembram mais, né? Eu falo até por experiência própria, porque às vezes eu quero escrever alguma coisa e fico com dúvida se eu tenho que usar mas ou mais, fico com dúvida se é ver ou ver, né? Porque é um pouco complicado isso, e toda hora também mudando, né? A gente às vezes acostuma a escrever a palavra de um jeito, quando vê já está escrito de outra forma. Então tudo que é sobre reforma ortográfica, sobre a ortografia, é interessante a gente sempre estar dando uma olhada, sempre estar se atualizando. Quando ficar com dúvida na hora de escrever alguma frase, alguma palavra, né? A gente procurar o dicionário, procurar o Google para tentar escrever de forma correta, porque usar a palavra errada pode dar um sentido totalmente diferente daquilo que a gente quer falar, conforme eu já tinha falado. Então vamos falar aqui sobre o significado de ver ou ver, tá? Significado de ver, ver, sem o R, tá? Ver, V-E e acento. Ver é o verbo ver, conjugado na terceira pessoa do presente do indicativo. Ele é utilizado para indicar uma ação que ocorre no momento em que se fala. Portanto, alguém vê, enxerga, coloca os olhos sobre algo. Como nos exemplos a seguir. Agora eu vou falar uns exemplos aqui para vocês. João vê isso neste exato momento para solucionar o problema para nós. Maria vê sua prima na escola. Ele vê sua namorada nos fins de semana. Ele vê seu irmão todos os dias. Então, pessoal, nesses exemplos aqui, vocês podem ver que a gente usou o V, sem o R, tá? Além de estar no presente do indicativo, a forma verbal V também pode estar conjugada na segunda pessoa do imperativo afirmativo tu, significando uma ordem, solicitação, súplica ou conselho, como pode ser notado nos exemplos. Vê isso para mim. Para e vê o que estás fazendo, tá? Esses são exemplos. Então agora vamos falar sobre o significado de ver. Agora é ver, né? V-E-R. Você pode ver isso para mim? Minha mãe fica triste sem ver sua irmã todos os dias. Fique aqui para que ele consiga ver você. Significado de ver. Ver é um verbo no infinitivo impessoal, ou seja, caracteriza-se por não ter sujeito
e poder ser utilizado em locuções verbais, em regências por preposições, entre outros casos. Confira os exemplos que eu vou falar aqui para vocês. Você pode ver isso para mim? Uma pergunta, né? E a gente está usando ali o ver. Minha mãe fica triste sem ver sua irmã todos os dias. Fique aqui para que ele consiga ver você. Entenderam, pessoal? Então, essa é uma curiosidade, né, que é bom a gente falar. Se tá esquecido aí, alguém esqueceu qual é a forma correta de usar, agora pode relembrar. Quem não sabia pode aprender, tá bom? Então, eu, ao longo das minhas videoaulas aqui, eu vou estar trazendo algumas dessas palavrinhas aqui para mostrar para vocês, tá? E agora eu vou pegar mais uma palavra aqui, mais uma palavrinha pra gente ver, tá? Olha, essa daqui é muito legal e eu vejo muito isso daqui nas redes sociais, que as pessoas erram bastante. Embora seja uma palavra fácil, eu mesmo dificilmente eu errar essa palavra aqui, né? Mas tem gente que erra, gente. Pior que tem gente que erra. Talvez pessoas que não tenham, né, estudo, não saibam mesmo usar a palavra, ou porque se enganaram, ou porque não lembram mais. Que é quando usar mais ou mas. Então, vou ler essa daqui agora para vocês, tá? Mas, né, o mas é usado para dar ideia de oposição e contrariedade. Mais, que é o mais, é indicativo de quantidade e intensidade. É muito fácil, né, gente? Mas tem gente que não sabe. Quando usar o mas, diferente do mais, o mas é uma conjunção adversativa que dá a ideia de oposição e contrariedade. Seu significado vem sempre carregado de uma ideia de oposição. O uso do mas segue o exemplo das conjunções porém, todavia ou contudo. No caso, né, quando a gente pode trocar o mas pelo porém, é uma forma da gente também saber quando usar o mas. Né? Se a gente puder trocar por alguma dessas conjunções, é porque realmente a gente tem que usar um mas, que é o mas. Vou colocar aqui para vocês alguns exemplos do uso do mas. Ele estudou, mas não conseguiu passar. Olha, a gente pode trocar aqui, ó, né, o mas pelo porém, por acaso, ó. Ele estudou, porém não conseguiu passar. Então a gente conseguiu substituir o mas pelo porém e a gente conseguiu falar a mesma coisa na palavra, na frase, entenderam? Outra frase aqui, ó. Maria é uma boa aluna, mas fica nervosa na prova. Então, olha, a gente pode trocar aqui por contudo, ó. Maria é uma boa aluna, contudo, fica nervosa na prova. Então, a gente conseguiu trocar ali a palavra sem mudar o significado da frase. Então, outra frase aqui, ó. João está estressado, mas ele costuma ser calmo. Aí a gente pode trocar aqui por todavia, que a frase vai continuar com o mesmo sentido. Ó, João está estressado, todavia ele costuma ser calmo. Entenderam, pessoal? Então, outra frase, ó. O resultado saiu, mas ela não foi aprovada. Olha, a gente pode trocar esse mas aqui por porém. Ó, o resultado saiu, porém ela não foi aprovada. Também a gente trocou ali pela conjunção porém e a frase continuou com o mesmo significado, né? Agora vamos falar do mais. Quando usar o mais, mais, você vai utilizar o mais sempre quando for transmitir uma ideia ou noção de quantidade, de intensidade ou de excesso. Dependendo do contexto, ele pode vir assumir a função de conjunção substantivo, advérbio de intensidade, preposição e até mesmo um pronome indefinido. Exemplos do uso do mais. João é o aluno mais inteligente da turma. Gostaria de viajar mais vezes. Fizemos a divisão, foi o mais justo. Vai ser mais rápido se você for por esse caminho.
Viu, pessoal? Esse aqui, o uso do mais também é muito fácil. Não tem como a gente substituir aqui o mais por uma conjunção daquela que a gente viu ali anteriormente quando a gente estava falando do mas. Porque isso daqui dá uma ideia, né, de quantidade, né, de intensidade. Olha, João é o aluno mais inteligente da turma, né? É uma noção de intensidade aqui, né? Gostaria de viajar mais vezes, né? Então, o sentido da frase é diferente daquele de quando a gente usa o must, sendo que aquele a gente consegue tranquilamente trocar por uma conjunção e a frase continua com o mesmo sentido, né? E aqui a gente não consegue trocar pelas conjunções. Então, a gente vai usar o mais, tá bom? Pessoal, fácil esse, né? Então, vamos aqui. Bom, pessoal, então, hoje, nesse vídeo, foi isso, tá bom? A gente volta com o próximo vídeo falando de um outro tema. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aproveitando bastante. Queria dizer para vocês que qualquer dúvida que vocês tenham, se quiserem fazer alguma pergunta ou tem alguma dúvida de alguma palavra, alguma coisa sobre ortografia e reforma ortográfica, vocês podem ficar bem à vontade para perguntar, podem fazer perguntas aqui pelo canal, tá? A gente vai tentar responder, ou se a gente não souber, porque a gente também não sabe tudo, a gente vai procurar achar a resposta e trazer para vocês, tá? Estamos aqui sempre abertos a perguntas, aos comentários de vocês. Se quiserem fazer alguma crítica, desde que ela seja construtiva, também é muito bom. A gente é bem receptivo quanto a isso, então não tem problema nenhum, vocês podem ficar bem à vontade, tá? Qualquer dúvida é só nos chamar. Isso daqui é um canal super aberto pra gente tirar realmente as dúvidas. E a gente procurou trazer coisas assim que é bem do nosso cotidiano, coisas que a gente vê bastante no dia a dia. A gente usa bastante as redes sociais, né? E a gente vê muitas pessoas escrevendo errado, escrevendo palavras erradas, né? Por vários motivos, né? Não querendo julgar ninguém, né? Cada um sabe o que sabe. Mas eu acho que é sempre interessante a gente ouvir, né? Sobre esse assunto. A gente tem que estar aberto a crescer, a evoluir, a querer aprender mais. E também sem vergonha, né, de aprender, de perguntar. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode chamar aqui, pode perguntar, e estaremos sempre à disposição para responder cada um de vocês, tá? Muito obrigada por hoje, então até o próximo vídeo.